capítulo de número 14. Nós vamos ler apenas o versículo, o verso de número 1. Amém? João, no seu capítulo 14, o Evangelho de João, tá? No seu capítulo de número 14, o versículo, o verso de número 1. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me dar toda a sabedoria para passar para a igreja que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pode tomar o seu assento, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu estava ali sentado, né? E sempre que a gente recebe um convite para trazer uma mensagem de Deus, a gente, todo ser humano, né? Ele tem que ter primeiramente o temor de Deus. O que é o temor de Deus, amados irmãos? É aquilo que você vai sentir, né, primeiro, através de uma conexão espiritual, para que o Espírito Santo já habite em você, porque o pregador primeiro ele tem já ter o Espírito Santo, né, conectado nele, né, para que ele faça uma varredura durante todo o culto, em toda a mente, em todo o coração, para que Deus venha colocar em nós, que vai ser o mensageiro dele, a palavra que vem de encontro à necessidade de cada um de nós que aqui estamos, né? Porque se nós pensarmos diferente, amados irmãos, nós estamos diminuindo o poder de Deus. E hoje eu tenho certeza absoluta que antes de você pensar e vir para essa casa de oração, Deus já sabia, né? Deus já sabia exatamente quem está aqui nessa noite, e Ele também sabia exatamente quem não poderia estar aqui nesta noite, não é verdade? E Deus sabe exatamente, amados irmãos, a necessidade de cada um. Não precisa nós falarmos para Ele, não que deve ser dessa maneira, porque Ele ama que nós tenhamos uma comunicação com Ele, né? Como um pai tem com um filho, mas Ele já sabe, não é verdade? Se hoje você precisa de um milagre, Deus já sabe que você precisa de um milagre. Se você precisa de provisão sobre a tua vida, Deus já conhece a sua situação financeira. Ele sabe exatamente que você precisa, né, nessa área. Se o teu corpo está enfermo nessa noite, Ele sabe melhor do que qualquer médico especialista naquela doença. Ele conhece, amados irmãos, exatamente o nosso problema, não é verdade? E hoje eu vim aqui como profeta do Deus vivo para lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Não importa como você entrou nessa casa de oração, o importante é que o Deus dessa obra está aqui. E se você tiver uma fé avivada a tal ponto de agradar o coração de Deus, para Ele liberar a unção de cura, de libertação, de transformação, você vai sair liberto, transformado e abençoado nesta noite para a glória do Pai. Eu creio, amados irmãos, que a nossa fé tem que ser exercitada de tal forma. Por isso, amados irmãos, que Deus colocou esse versículo em meu coração, porque esse versículo já começa assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando para os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu tenho algo para te dizer. Cada morada que está lá é uma casinha para o seu filho, né? Então, se você é filho de Deus, começa a se alegrar na casa do Pai, porque a sua casa Ele já foi lá e já preparou. É uma promessa de Deus para nós que servimos a Ele, não é verdade? A nossa casa, o nosso verdadeiro lar, amados irmãos, já está preparado, não é verdade? Por isso que aquele louvor, o jovem louvor, né? Nós deixamos de falar do céu, né? Não se prega mais sobre o céu, onde o céu tinha que estar, amados irmãos, em alta aqui na terra. Sabe por quê? Porque enquanto nós não entendermos que nós somos cidadãos do céu, nós não começamos a desenvolver uma vida espiritual verdadeira com o Pai. Porque o Pai é celestial, o Pai é espiritual. Por mais que nós somos terreno, amados irmãos, mas o Pai é espiritual, o Pai é celestial.
e as mansões celestiais, ela está sempre acima das coisas terrenas. Você pode ver, amados irmãos, depois que a tecnologia deu uma avançada, o homem lançou sobre o espaço sideral muitos foguetes, né? Amados irmãos, muitas naves espaciais. E uma delas, eles lançaram um tempo desse e mandaram, né, ela dar um 360 para mostrar como seria a Terra. E lá, amados irmãos, na imagem, a Terra mostra mais pequeno do que o nosso dedinho mindinho. Então Deus, amados irmãos, como salmista, cheio do seu poder, que ele diz que Deus, amados irmãos, ele coloca o pé sobre a terra como se fosse o estrado do vosso pé. Nós sabemos, amados irmãos, que é uma alegoria, não é verdade? É uma comparação que o salmista fez, mas, amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é do mesmo tamanho da sua fé. Como você vai imaginar o seu Deus e vai colocar sobre a sua mente e sobre o seu coração, assim vai ser o seu Deus. E eu posso provar dentro da palavra de Deus para você. Amados irmãos, nós sabemos que nesse capítulo, neste mesmo versículo a qual nós lemos, ali, amados irmãos, estava o impasse de Jesus preparando os seus discípulos, assim como você está sendo preparado para ativar a sua fé nesta noite. Ali Jesus falando com os seus discípulos, e ele disse: não perturbe o vosso coração, crede em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Amados irmãos, ali nós sabemos, quem estuda a Bíblia, que ali, amados irmãos, já tinha passado muito tempo, já estava bem próximo da partida de Jesus para o Pai. Mas ainda Jesus não estava revestido num corpo glorioso, porque ele não tinha ainda neste momento passado pelo processo da morte que nós chamamos. Mas essa morte não é apenas uma morte, é uma entrega, porque a palavra do Senhor nos diz que ele nos entregou, pelo amor que ele tem por essa igreja, pelo amor que ele tem pela sua e pela minha alma. Ele decidiu no seu coração se entregar naquele grande dia, para que hoje nós, como filho obediente, estivéssemos na casa dele, crendo que ele é o Senhor de nossas vidas, que ele é aquele que pode ir na nossa frente abrindo todos os caminhos, é ele que pode liberar uma palavra de cura, de libertação, de transformação. E agindo ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, amados irmãos. E é assim que nós devemos crer. E aqui, amados irmãos, nesse versículo, continuando, ali você pode perceber, pastor Gilson, que Felipe queria mais, não é verdade? Felipe diz: mostra o Pai, né, que isso já me basta. Não é assim que Felipe diz? No versículo de número 8. Eu vou tomar uma bem e já continuamos. No versículo de número 8, Felipe diz para Jesus: me mostra apenas o Pai, ou me apresenta o Pai. Isso já vai me bastar. Isso, amados irmãos, é uma pergunta ousada, não é verdade? Me mostra. Mas essa ousadia de Felipe, ela teve uma resposta negativa da parte de Jesus, se você prestou atenção no texto. Por que, amados irmãos? Porque Jesus, ele quer que nós olhemos para ele de uma forma diferente. Jesus, ele quer que nós olhemos para ele, que uma palavra dele já basta. Na verdade? Então não precisa Jesus fazer muitas menções na sua e na minha vida. Jesus não precisa descer com aquela orquestra tocando, né? Não precisa Jesus descer num cavalo branco, chegar lá na sua casa e apresentar que eu sou Jesus, aqui as minhas marcas, né? Para que nós possamos acreditar nele. E é isso que ele estava tentando ensinar, amados irmãos, quando ele disse: se você olhar para mim, você vê o Pai. Não precisa apresentar o Pai, sabe por quê? Eu e o Pai somos um só. Não é verdade? E quando nós entendemos isso, pastor Gilson, nós entendemos que quando o Espírito Santo desceu sobre o homem, eu estou falando para aquele homem e para aquela mulher, então eu tenho certeza que aqui na Igreja Assembleia de Deus, pelo avivamento, tem muitos. Aquele cheio do Espírito Santo.
Aquele que não precisa de muitas coisas para ele crer. Aquele que já recebeu da parte de Deus muitos milagres, prodígios e maravilha. Aquele que um dia profetizou e ele viu o agir de Deus acontecendo em favor daquilo que ele tem falado, como fidelidade da palavra. É desta maneira que Deus quer que nós nos achegamos a Ele. É de uma maneira, amados irmãos, de uma fé sobrenatural. Porque, amados irmãos, Ele mesmo faz uma indagação, uma resposta mais brusca para Tomé. Você pode ver que Tomé também, amados irmãos, no versículo número 6, né? Ele começa ali. E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não é verdade? É a mesma coisa que Jesus está falando assim para nós hoje. Vamos conjecturar. É a mesma coisa que Jesus falar para mim e para você, ó. Sem mim, você vai andar só perdido. Você não vai achar nenhum outro caminho. É a mesma coisa que Jesus falar assim, ó. Sem mim não existe caminho. Não existe caminho para a felicidade, para a prosperidade. Não há caminho que vai te levar para um lugar seguro. Não há caminho que vai te levar você para a realização dos seus sonhos. Por mais que você tenta com todas as suas forças, o homem e a mulher colocam as suas forças em cavalos e cavaleiro, como na antiga aliança eles falavam. Mas a verdadeira força vem do Senhor dos exércitos. É do Senhor. E é isso que Jesus estava falando. Não adianta, Tomé, se você não alimentar a sua fé, porque eu sou o caminho. E aí, amados irmãos, já nesse gancho de eu sou o caminho, Jesus é tão lindo que Ele é o caminho que nos conduz para todos os lados, para muitos lugares. E isso, amados irmãos, é tão engraçado que, por isso que a nossa Bíblia Sagrada, 66 livros revelados, é um mapa do ser humano. Porque aqui tem todos os caminhos. Aqui tem um caminho da medicina, tem um caminho para quem vai estudar, né, direito, da jurídica, de todas as leis terreno. Aqui tem um caminho, amados irmãos, para nossas correção. Aqui tem um caminho para exortação. Aqui tem um caminho, amados irmãos, para nós entendermos que nós somos cidadãos celestiais, e aqui tem um caminho que nos conduz para o céu, para as mansões celestiais. Não é verdade? Por isso que ele disse, amados irmãos, em João, no seu capítulo número 1, que ele é o verbo encarnado, o verbo de Deus. Né? Antes eu era o verbo, e o verbo se transformou em carne e habitou entre nós. Então Jesus está entre nós através da sua palavra. E através da palavra dele, ele declara como eu e você vamos usar um poder. Um poder que não é meu nem seu, mas é um verbo encarnado. Sabe por quê? Porque ele diz que ele tem compromisso com a sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passará. Essa é a menção da palavra de Deus. E, amados irmãos, quando nós falamos do caminho, nós estamos no caminho ainda. Né? O salmista, no salmo de número 119, versículo de número 105, ele diz: a sua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Você não quer andar na escuridão mais? Então venha para a palavra de Deus. Venha viver a palavra de Deus. Você quer andar só na clareza, na verdade? Quer ser próspero, abençoado, viver nos dias que nós chamamos de difícil pela contaminação do pecado, mas você tem a presença de Deus sobre a sua vida? Vem para a palavra de Deus. É só a sua palavra. E é isso, amados irmãos, que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos. Né? Aí depois ele disse: eu sou o caminho e também sou a verdade. Qual é a verdade? Se não for Jesus? Porque o homem e a mulher, eu posso ter as minhas verdades. O pastor Gilson pode ter as verdades dele. O pastor Alexandre pode ter as dele.
O presbítero Antônio pode ter a dele, a missionária Irene pode ter a dele, a diaconisa Bruna pode ter a delas, e assim por diante, cada um de nós possamos ter as nossas verdades. E essas verdades nossas, elas foram cauterizadas desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Hoje, o presente de Deus. O presente de Deus é o dia de hoje, que você está respirando, está com saúde, está na casa do Senhor. Por que é o presente? Porque se Jesus vir buscar a igreja, você está na arca de Noé, você vai para o céu, com certeza, né? Não é verdade? Então é um presente de Deus. Então é isso que nós temos que entender. As nossas verdades são diferentes uma da outra. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes a sua verdade vai confrontar com a verdade da sua amiga da direita ou da esquerda. E é isso que nós temos que entender. Às vezes a verdade da mulher, ela confronta com a verdade do marido. E às vezes a verdade do marido, ela confronta com as verdades das mulheres. E isso é uma coisa muito engraçada e muito desafiadora. Nós, como seres humanos, viver, amados irmãos, em tantas diversidades. E por isso, amados irmãos, há tantos conflitos. Não é verdade? Mas quando nós olhamos para a poderosa, inerrante palavra de Deus, aquela que nunca erra, não falha, aquela que tem poder para curar, para libertar, para transformar, aquela que vence qualquer batalha, todos nós se sentimos um só, unificado quando nós deixamos a palavra de Deus falar por nós. E é isso que nós temos que entender. Deixar a palavra de Deus falar por mim e por você. Por quê, pastor? Porque você pode pregar bonito. Você pode louvar com muita excelência. Você pode arrastar multidões. Mas se você não viver de acordo com a palavra de Deus, você não está em concordância com o céu. E é isso que nós temos que entender, amados irmãos. Aqui Jesus estava alinhando uma concordância. Por isso que ele diz: crede em mim. Crentes em mim. E é isso, amados irmãos, que nós temos que entender. Por quê? Porque depois da Torre de Babel, todos sabem, né? Aconteceu a Torre de Babel, aquela confusão danada, E Deus espalhou várias línguas, várias etnias, vários pensamentos. E o povo de Deus, amados irmãos, quando ele une num só pensamento, numa só fé, pensa você, no teu coração, na tua mente. Imagina o seu lar sendo conduzido pela palavra de Deus verdadeira e você vivendo, sendo o sacerdote do seu lar. A mulher sendo a sacerdotisa do seu lar. Os filhos ali aprendendo como Samuel aprendeu sobre o templo. Como vai ser essa casa, amados irmãos? Acordar pela manhã já glorificando o santo nome do Senhor. Coloca lá o café da manhã, toda a criançada em volta da mesa, o pai e a mãe. Agora eu vou saltear um salmo, você fala um versículo e nós vamos começar o nosso dia agora na presença do Deus Altíssimo. Que maravilha, né? Aí chegou a hora do almoço, a mesma coisa. Vamos almoçar. Ninguém vai ficar fora da mesa. Ninguém vai começar a almoçar enquanto todo mundo não chegar. Pensa. E ali, lê a palavra de Deus, mais um versículo, mais uma oração, agradecendo. O pai mais um aconselhamento para os vossos filhos. E assim, amados irmãos, por diante. Como seria o nosso mundo? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Quando alguém chegasse na sua casa e fosse falar uma palavra negativa que fosse fora da palavra de Deus, você já falou aqui: não, meu amigo, seja educado, né? Eu estou na minha casa, que nós... O que Josué disse? Vocês do lado de lá, vocês podem falar o que quiser, tudo bem. Mas aqui dentro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. O cidadão do céu, amados irmãos, ele faz justo aquilo que ele é.
Né? Não é verdade? O cidadão do céu, ele tem que fazer justo aquilo que ele é. Você é cidadão do céu? Glórias a Deus pela sua vida. E se você ainda não é, você pode ser. Por que, amados irmãos? Nós temos que pregar mais sobre salvação. Sabe por quê? Se você quiser, Jesus vai voltar. Mas se você não quiser, Jesus vai voltar da mesma maneira. Noé pregou por muitos anos, amados irmãos. Cada martelada que ele dava sobre a madeira, o eco surgia por meio daquelas multidão. Às vezes nós achamos que a terra não era populosa. Você já viu a menção de Jesus? Ele disse, ó, a vida do filho do homem vai ser como? No tempo de Noé. Eles casavam, né? Se davam em casamento. Só faltou Jesus fazer mais uma alegoria. Eles saíam para as baladinhas, tomavam, vinha para cá, vinha para lá, namorava, falava besteira, ia para lá, vinha para cá, que só queria fazer plano de comprar, vender, se dar bem e andar bem tranquilinho, né? Só faltou Jesus acrescentar isso dentro de uma alegoria. Mas de repente, amados irmãos, aquilo que nunca havia acontecido começou a acontecer. Sobre a terra, quem não sabe, naquela época só saiu vapor da terra. Não chovia, não tinha hábito de chover. Nunca havia chovido sobre a terra. Era uma coisa que nunca havia acontecido sobre a terra. Mas naquele dia, como a promessa de Deus, assim como essa promessa que Jesus fez para os seus discípulos, eu estou indo preparar lugar. Ele tinha falado para Noé, vai martelando, cada martelada que você dá, vai ecoando o barulho do martelo. Eles não acreditam, eles acham que nunca vai cair. Ele diz, nunca vai cair um pingo d'água sobre a terra. Sabe por quê? Nunca caiu, né? E tem gente que até o dia de hoje acha, 2000 anos se passaram. Todo mundo está pregando sobre o arrebatamento. Todo mundo pregou por muitos anos que Jesus viria, mas Jesus passou 2000 anos e não chegou. Não é? É Deus, é verdade. Eu lembro que no ano de 2000 só via crente para a igreja. Quando ia o ano de 2000, a virada do ano 2000 foi o ano que as igrejas mais lotaram sobre a terra. E os incrédulos, aqueles que não acreditavam em Jesus, muitos deles venderam tudo que tinha. Falou assim, eu vou gastar tudo que eu tenho, porque lá para onde eu vou, nem sei para onde eu vou, né? E como eu não sei para onde eu vou gastar tudo. Não é verdade? Pode puxar na história para você ver. Né? Só que o que aconteceu quando 2000 passou, pastor Justo? Jesus não veio ainda. E os dias de hoje, muitas vezes, nós agimos como se ele não vai usar. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu creio, Jesus. Ele vai Aleluia. voltar. Oh, glória. Ele Graças a vai Deus. voltar. Pode continuar. Pode continuar, pastor, mas está difícil vir para a igreja, está difícil. A situação não é fácil, sair todo dia de culto. Mas ele vai voltar. Pastor, mas tem escola bíblica na sexta-feira, tem culto na quinta, tem culto no sábado, tem culto no domingo. Você está no meio do lugar porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Às vezes, amados irmãos, as pessoas olham para você e falam, por quê? Você pode fazer tanta coisa, você é crente, não pode fazer nada. Mas você escolheu o melhor lugar para você estar. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos. Ninguém constrói mansão no terreno dos outros. Você, quando vai para a casa de uma pessoa passear lá, você não começa a construir palácio não. Você não começa a comprar compras gigantes como você vai viver eternamente não. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Nós estamos aqui de passagem. E o dia de hoje não define o seu futuro. Se Deus quer mudar a sua história de hoje, Ele vai mudar. Se Ele também não quiser mudar, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, uma coisa eu tenho para te falar. Não se turbe o vosso coração. A promessa ainda está de pé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir.
E Ele vai cumprir, Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir nos buscar. Ele vai vir nos buscar. Cada um individualmente no seu tempo. Ou toda a igreja com o arrebatamento. Coloca isso no seu coração. Você é cidadão do céu. Você tem muito valor perante Deus. Porque a sua alma tem um valor que não dá para calcular. A sua alma é o bem mais precioso que um homem ou uma mulher possa ter sobre essa terra. Imagina, faça uma comparação, pastor Gilson. Imagine se o milionário chegasse ali e falasse para nós, ó, você, né, uma pessoa mais nova aí, né, eu vou tirar tudo o seu órgão para fazer doação e vou deixar você viver 10 dias. E vou dar tudo o meu dinheiro, bilhões para você. Você trocaria? Eu falo, não, deixar você viver mais um aninho. Mais um aninho, depois você assina uns papel que nós vamos para um laboratório. E chega lá, né? Você vai ter que morrer. Para vir tirar os seus órgãos. Você venderia? Não, né? Agora você viu? Nós não trocaríamos. E agora essa você que é perto? Não é um ano. Não é 50 anos. Não é 70 anos. Jesus diz que é eternamente. Eternamente. Não é verdade? E muitas vezes, amados irmãos, falta essa fé, pastor Jesus. Essa fé que vai me levar para o céu. E às vezes nós queremos viver como cidadão da terra. Nós não vamos ficar aqui, amados irmãos. Nem o ímpio vai ficar, pastor Jesus. Porque quando Jesus descer, ele vai acabar com essa terra. E é isso que nós temos que entender. Jesus vai voltar. Pastor, mas quando que ele vai voltar? O tempo não cabe nem a mim nem a você, foi isso que ele disse. Não cabe a mim nem a você. O tempo cabe a ele. Não é verdade? Agora uma coisa eu sei. E já vou partir para finalizar já. Quando ele disse que ele iria, ele disse também a segunda promessa: vocês nunca vão ficar órfãos. Sabe por quê? Eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, a qual habita em mim e você. Você não é órfão. Às vezes você fica desesperada, triste, abatida. Por quê? Você tem a Trindade Celestial habitando em você. Numa comparativa entre pessoas do mundo e um cristão que realmente acredita que Cristo habita nele, ele é o maior milionário sobre essa terra. Porque ele carrega um tesouro que ninguém pode carregar. Então não diminua você mesmo. Não se sinta pequeno. Porque Deus habita em você. Por mais que não vai da maneira que você gostaria que fosse, mas a promessa dele está em pé. Não é verdade? Abraão realizou as promessas, Deus realizou as promessas na vida de Abraão com 100 anos de idade. Então não tem tempo, amados irmãos, determinado para que Deus venha realizar. Mas o tempo pertence a mim, o tempo de eu crer, de alimentar a minha fé, de acreditar que Deus está aqui conosco, que Ele pode mudar a sua história, assim como mudou a minha. Ele pode mudar o seu posicionamento, assim como mudou de milhares e milhares de pessoas. Ele pode te curar, assim como Ele curou milhares e milhares de pessoas. Ele pode restituir o seu casamento, o seu relacionamento. Ele pode colocar amor no seu coração. Ele pode resgatar o seu filho da droga, da prostituição, porque Ele tem todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra. Então não diminuímos na presença do Altíssimo Deus, mas vamos crer que Ele está aqui e Ele pode mudar a sua história, assim como tem mudado de milhares de pessoas. Vamos crer, amados irmãos. Deus conosco, Emmanuel. O tempo ainda não acabou. Graças a Deus. Receba essa palavra. Deus pode mudar a sua vida hoje. Amém? Eu vou devolver para o pastor Gilson, finalizando. Creia, fé avivada. Jesus habita ali. Amém.
Amém? Graças a Deus. Vamos ficar por isso, almoçar aqui, amém? Que Deus abençoe a vida do próximo.